A minha querida mãe foi uma inspiração, um exemplo para mim e para toda a minha família. O rei Carlos, monarca de Inglaterra, fez um último desejo de cortar o coração que deixou o príncipe William em lágrimas. Nesta declaração, o rei Carlos deixou claro o seu maior desejo. Mas qual é esse aclamado desejo final? E como responderá o príncipe William a este apelo desesperado do pai? Junte-se a nós para explorar esta declaração. Um novo capítulo para o rei Carlos. A 8 de setembro de 2022, a vida de Carlos mudou para sempre. Após o falecimento da sua amada mãe, a rainha Isabel II assumiu finalmente o papel pelo qual esperou toda a vida. Aos 73 anos, Carlos tornou-se rei, ficando para a história como a pessoa mais velha a assumir o trono britânico. Antes dele, o recorde foi detido pelo rei Guilherme IV, que se tornou rei aos 64 anos. Em 1830, Carlos detinha também o título de herdeiro com o maior tempo de serviço na história britânica, tendo esperado uma vida inteira pelo momento em que finalmente usaria a coroa. No dia seguinte, 9 de setembro, Carlos dirigiu-se pela primeira vez à nação como rei. Foi um momento profundamente emocionante, enquanto pessoas do país e de todo o mundo ouviam atentamente. No seu discurso, falou calorosamente sobre a dedicação da sua mãe ao seu povo ao longo da vida. Fez também um anúncio emocionante, nomeando o seu filho William como o novo príncipe de Gales, um título que assinala o futuro da monarquia. A história voltou a ser feita no dia seguinte, pela primeira vez, a cerimônia do Conselho de Ascensão, onde Carlos foi oficialmente declarado rei. Foi transmitida em direto pela televisão. Milhões de pessoas de todo o mundo assistiram enquanto a rainha Camila, o príncipe William, a primeira-ministra Liz Truss e 6 ex-primeiros ministros estavam ao seu lado. Por todo o Reino Unido e em países ligados à monarquia, como o Canadá, a Austrália e a Nova Zelândia, os líderes locais leem publicamente a proclamação do seu novo rei, desde o início que Charles mostrou que queria liderar de forma diferente. Em julho de 2023, tomou uma decisão importante sobre os lucros dos parques eólicos offshore da Grã-Bretanha. Em vez de ficar com o dinheiro extra para a família real, Charles sugeriu que uma parte maior deveria ser destinada a ajudar o povo. Apenas 12% seriam mantidos para despesas reais, e o restante sustentaria a nação. Como rei, Carlos também representou a Grã-Bretanha no panorama mundial. Em novembro de 2022, ele e a rainha Camila receberam o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, marcando a primeira visita oficial de Estado do seu reinado. No ano seguinte, Carlos viajou para a Alemanha, tornando-se o primeiro monarca britânico a discursar no parlamento alemão. Logo a seguir, fez outro discurso histórico no Senado de França. Em outubro, Carlos fez uma viagem ponderada ao Quênia, um país com uma história complicada por causa da colonização britânica. Durante um jantar formal, falou sobre os acontecimentos dolorosos do passado, considerando a violência terrível e indefensável. Embora não tenha apresentado um pedido formal de desculpas, as suas palavras tiveram peso e mostraram um rei disposto a enfrentar verdades difíceis. Os primeiros dias do reinado do rei Carlos foram repletos de momentos importantes, discursos emocionantes e escolhas ousadas. Apesar de tudo, provou que mesmo numa instituição antiga como a monarquia, há sempre espaço para a bondade, a coragem e a mudança. Foi o início de um novo capítulo, tanto para o rei como para o povo a quem servia. No meio de tudo isto, o seu reinado pode ser um dos mais curtos da história britânica. Por que é que? O que interromperia tudo depois de todos estes anos de espera? Vamos descobrir. A batalha silenciosa do rei Carlos contra a doença. Em janeiro de 2024, a vida do rei Carlos tomou um rumo inesperado. Enfrentou um problema de saúde e teve de visitar uma clínica em Londres para um procedimento médico para tratar uma próstata aumentada. Felizmente, não foi nada de muito grave, mas significou que teve de interromper algumas das suas funções públicas durante algum tempo. Todos esperavam que recuperasse em breve, mas durante o tratamento, os médicos fizeram uma descoberta surpreendente, um tipo diferente de cancro, não relacionado com a próstata. Esta notícia foi difícil para o rei e para a sua família. Foi um daqueles momentos em que até os corações mais fortes se sentem pesados, mas fiéis à sua natureza. O rei Carlos manteve-se esperançoso. Embora os médicos o aconselhassem a descansar, continuou a lidar com as suas importantes responsabilidades da melhor forma possível, cuidando dos deveres de um rei e, ao mesmo tempo, concentrando-se na sua saúde. Durante este período desafiante, a rainha Camila substituiu-o amorosamente em grandes eventos.
Assistiu ao culto do Dia da Comunidade Britânica na Abadia de Westminster e participou na cerimônia real da Maundy na Catedral de Worcester, transportando a presença real com graça e calor. Em março, as pessoas ficaram muito felizes ao ver o rei Carlos a participar na cerimônia da Páscoa na Capela de São Jorge. Em Windsor, parecia alegre e forte, e a sua aparência animava todos os que o viam. Depois, em abril de 2024, foi anunciado que o rei regressaria lentamente às suas funções públicas, pois a sua saúde mostrava sinais constantes de melhoria. Mas o caminho para a recuperação nem sempre é reto. Em março de 2025, o rei passou por um breve revés devido aos efeitos secundários do tratamento contra o cancro. Isto levou a uma curta hospitalização e a alguns compromissos adiados. Ainda assim, o rei Carlos enfrentou tudo com uma força e coragem silenciosas, apoiando-se no amor da sua família e no apoio das pessoas que o rodeavam. Apesar de tudo aquilo por que lutou, a vida nem sempre é um mar de rosas. Continue conosco para saber mais. O último desejo do rei. Sob um céu cinzento escocês, o castelo de Balmoral mantinha-se silencioso e sério. Os seus antigos muros de pedra, que testemunharam séculos de alegria e tristeza reais, pareciam agora suster a respiração. Neste dia frio de abril, uma sensação pesada enchia o ar. Sussurros suaves flutuavam pelos grandes salões, enquanto a notícia da saúde debilitada do rei Carlos se espalhava rapidamente. O que antes eram rumores abafados, pareciam agora uma verdade inegável, e todos dentro do castelo sentiam que algo importante estava prestes a acontecer. O rei Carlos, antes conhecido pela sua força e sorriso caloroso, tinha mudado. A sua doença deixou-o magro e cansado, uma sombra do homem de quem as pessoas se lembravam. Os tratamentos que deveriam ajudá-lo tinham consumido grande parte da sua energia. E aqueles que lhe eram mais próximos observavam com tristeza cada dia que parecia levar um pouco mais dele. Um membro próximo da realeza admitiu discretamente que cada momento parecia agora precioso. A batalha não era apenas contra a doença, era também contra o próprio tempo. Dentro de Balmoral, a preocupação enchia todos os cantos. Já não se tratava apenas da saúde do rei, mas do futuro da família real e da nação. Discussões importantes eram tensas, pois o peso de decidir o futuro da monarquia pesava sobre eles. Era preciso tomar uma decisão, e depressa, antes que as coisas piorassem. No meio deste silêncio tenso, a princesa Ana, conhecida pela sua coragem e lealdade, recebeu uma tarefa que lhe pesaria no coração para sempre. Era a mais confiável entre eles e foi encarregada de realizar o último desejo do rei. Foi uma mensagem que iria abalar as tradições antigas e despertar emoções profundas na família. A família real reunia-se no grande salão, onde grandes retratos de reis e rainhas do passado se estendiam das paredes. Conselheiros, amigos próximos e funcionários do palácio ficaram parados. Os únicos sons vindos do suave tamborilar da chuva contra as janelas altas e do crepitar de uma fogueira distante. A princesa Ana deu um passo em frente, com o rosto pálido e a voz trêmula. Ela fez uma pausa, respirou fundo e depois partilhou o último desejo do rei. A sala conteve a respiração enquanto ela falava. O rei Carlos queria que a princesa Catarina fosse nomeada rainha consorte, em pé de igualdade com o príncipe William. Foi uma decisão ousada e inesperada, que rompeu com a longa história da monarquia. Os rostos na sala mostravam um misto de surpresa, confusão e admiração silenciosa. A saúde debilitada do rei deu um peso extra ao momento, fazendo com que todos percebessem o quão rapidamente a vida e a história podem mudar. A princesa Ana carregou pesadamente o fardo destas palavras. No momento de silêncio depois, confidenciou a uma amiga que parecia que o coração da história da sua família estava a ser reescrito diante dos seus olhos. Embora a tristeza enchesse o castelo, o último desejo do rei continha uma gentil promessa para o futuro. Falava de amor, esperança e coragem para mudar num mundo que continua a avançar. Todos os presentes sabiam que, a partir daquele dia, nada dentro daqueles velhos muros de pedra seria igual. Por que razão Charles transmitiria os seus últimos desejos à princesa Ana, em vez de à sua adorável esposa? Quem é a princesa Ana e como era a sua vida? Vamos descobrir a vida e a graciosidade da princesa Ana. Quando a princesa Ana nasceu, era a terceira na linha de sucessão ao trono, logo atrás dela e do seu irmão mais velho, Carlos. Em 1952, quando Ana tinha apenas 2 anos, o seu avô faleceu e a sua mãe tornou-se a rainha Isabel II. Anne subiu então para o segundo lugar na fila para a coroa.
Embora muitos bebês reais tenham chegado ao longo dos anos, a Anna sempre foi uma parte especial e amada da família real. Quando era pequena, Anna passou grande parte do seu tempo no Palácio de Buckingham, cuidada pela sua gentil governanta, Catherine Peebles. Catarina cuidou de Anna e dos seus irmãos, Carlos, André e Eduardo, ensinando-os e garantindo que se mantinham longe de problemas. Anna era demasiado nova para assistir à coroação da mãe em 1953, mas ainda assim sentiu a magia daquele grande dia. Quando Anne tinha 9 anos, foi criado um grupo especial de guias só para ela, a First Buckingham Palace Company. Isto permitiu a Anne conhecer outras meninas da sua idade e participar em atividades divertidas, tal como a sua mãe e a sua tia Margaret faziam na infância. O grupo manteve-se unido até 1963, quando Anne foi para um colégio interno. Anne iniciou os seus estudos na Benenden School, um colégio interno muito respeitado. Ela trabalhou arduamente e obteve 6 níveis GCEO e 2 níveis A antes de se formar em 1968. Com apenas 18 anos, a princesa Anna iniciou oficialmente os seus deveres reais, papel que viria a desempenhar com elegância e cuidado durante o resto da sua vida. Uma das maiores paixões de Anne sempre foram os cavalos. Tornou-se uma excelente equestre, competindo orgulhosamente em competições ao redor do mundo. Fez história em 1976 ao tornar-se a primeira membro da realeza britânica a participar nos Jogos Olímpicos. Ganhou também uma medalha de ouro no Campeonato Europeu de Concurso Completo de Equitação em 1971 e 2 medalhas de prata em 1975. O talento e o amor de Anne pelo desporto valeram-lhe muita admiração. Ao longo da sua vida, a princesa Anna demonstrou um profundo empenho em ajudar os outros. Apoia mais de 300 instituições de solidariedade e organizações com foco na saúde, educação, desporto e apoio a pessoas com deficiência. É uma fiel patrocinadora da Save the Children há mais de 50 anos, viajando, sensibilizando e emprestando a sua voz a causas importantes. É claro que, como todas as vidas, a história pessoal de Anne teve os seus altos e baixos. Em 1973, casou com o capitão Mark Phillips e tiveram 2 filhos em comum, Peter e Zara. Mais tarde, Anne tornou-se avó de 5 netos que adora. Infelizmente, o seu casamento com Mark terminou em 1992, mas o amor encontrou o caminho de volta ao seu coração. No mesmo ano, casou com o comandante Sir Timothy Lawrence, um homem gentil que conheceu enquanto trabalhava para a sua mãe. Os dois estão casados e felizes desde então. Agora, voltando a esta decisão de mudança. Qual foi a reação de Camila a esta decisão dolorosa? O coração partido silencioso da rainha Camila. A voz da princesa Ana tremeu quando pronunciou o último desejo do rei. A sala estava silenciosa. Todos os olhares se viraram para a rainha Camila, que assistia em silêncio a um momento que mudaria a família real para sempre. Durante anos, Camila trabalhou arduamente para conquistar o coração das pessoas. Antes vista como uma figura controversa, tornou-se lentamente uma rainha amada. As pessoas admiravam a sua natureza calma, a sua presença firme e o seu sorriso gentil. Nos momentos bons e difíceis, ela manteve-se ao lado do rei Carlos, sem nunca vacilar. Mas quando as palavras de Anne encheram a sala, algo dentro de Camila mudou. Os que estavam por perto notaram a mudança de imediato. A rainha, sempre tão composta, parecia agora frágil. Os seus olhos, antes firmes e brilhantes, pareciam embaciados pela tristeza. Naquele momento, parecia que tudo aquilo para que ela tinha trabalhado poderia estar a desaparecer. A decisão do rei foi inesperada. Não quebrou apenas a tradição, tocou algo profundo no coração de Camila. Não se tratava de títulos ou imagem pública. Era sobre amor, lealdade e os sacrifícios silenciosos que ela fez durante anos. Foi uma fiel companheira de Charles, uma figura constante no palácio e uma fonte de conforto para a sua família. Agora, o futuro parece incerto. Mais tarde, nessa noite, longe dos olhares atentos, Camila abriu-se com uma querida amiga. Falou sobre a dor que sentiu, como se manteve firme perante os rumores, as manchetes cruéis e os sussurros à porta fechada. Como conquistou a confiança de uma nação que antes duvidava dela. E agora, encarar a ideia de que o seu lugar na família estava a ser silenciosamente alterado era uma dor que ela não esperava. Mas Camila não era estranha aos desafios. Ela já tinha passado por tempestades antes e encontrava sempre o seu caminho. Nessa noite, sentou-se sozinha e escreveu uma carta a si própria. Neil falou sobre como a mudança faz parte da vida.
A família real teve de seguir em frente. O mundo à sua volta estava a mudar, e eles também precisavam de mudar. Ainda assim, doeu deixar para trás as coisas que ela esperava. As suas palavras estavam cheias de honestidade e graça. Lamentou a vida que construiu, o futuro com que sonhou e o legado que silenciosamente moldou no seu coração. No entanto, mesmo na sua tristeza, Camila fez uma promessa de continuar a caminhar, de continuar a servir, de permanecer uma luz constante num mundo que muitas vezes parecia incerto. Nos dias que se seguiram, a rainha Camila não demonstrou qualquer sinal exterior de tristeza. Sorria quando era esperado, ficava onde era necessária e falava com gentileza com aqueles que a rodeavam. Mas aqueles que realmente a conheciam viam a força silenciosa por detrás dos seus olhos. Uma mulher que enfrentou muitas tempestades e enfrentaria esta também. E uma questão que persistia era: qual seria o caminho a seguir? Como é que o resto da família real reagiu a este desejo? Sussurros de mudança em Balmoral. Por todos os corredores silenciosos do castelo de Balmoral, o ar parecia pesado com preocupações não ditas e conversas suaves e apressadas. O que começou por ser uma simples reunião familiar transformou-se num dia cheio de tristeza e incerteza. A notícia do estado grave do rei Carlos espalhou-se rapidamente, deixando a família real e os seus conselheiros mais próximos inquietos. Por todo o lado, as pessoas trocavam olhares silenciosos, com os rostos marcados pela preocupação. Os antigos muros de pedra pareciam carregar o peso de séculos de história real, enfrentando agora uma reviravolta inesperada. Alguns membros da família retiraram-se discretamente para recantos escondidos da propriedade, procurando um pouco de paz no meio de tanta dor. Cada pessoa debatia-se com os seus pensamentos privados, os seus corações presos entre a lealdade ao passado e o medo do que o futuro poderia trazer. Num corredor mal iluminado, um funcionário reparou na princesa Ana parada perto de uma janela alta. Olhou para as colinas frias e cinzentas da Escócia, procurando a calma na beleza da terra que amava. Noutra local, uma reunião de parentes e conselheiros reais teve lugar numa sala silenciosa. As suas discussões eram sérias e cheias de profunda preocupação. Os advogados falaram em tom suave sobre como o desejo final do rei Carlos poderia afetar tradições reais de longa data. Mudanças como estas, diziam, exigiriam uma aprovação cuidadosa e poderiam remodelar o próprio coração da monarquia. Para muitos na sala, a decisão do rei pareceu corajosa e dolorosa. Foi um sinal claro de que, mesmo nos seus últimos dias, queria deixar para trás uma monarquia mais forte e moderna. Ao escolher a princesa Catarina para assumir um papel maior, colocou as suas esperanças para o futuro nas suas mãos. Esta atitude ousada prometia novos começos, mas também despertava emoções profundas entre aqueles que observavam o mundo a mudar silenciosamente. A princesa Ana, conhecida pela sua presença constante, sentiu profundamente a dor daquele momento. Embora sempre tenha apoiado o progresso no seio da família real, entendia que as mudanças significavam, muitas vezes, sacrifício pessoal. O desejo do rei não era apenas ajustar títulos, tratava-se de redefinir o que a monarquia representava. À medida que o dia chegava ao fim e o céu escocês escurecia, Balmoral permanecia repleta de sussurros de mudança, lágrimas silenciosas e um futuro que parecia mais próximo do que nunca. Vamos dar uma vista de olhos aos discípulos da princesa Ana e ao que ela representa na monarquia. Princesa Ana, o coração da tradição e da mudança. Na família real, uma pessoa sempre se manteve forte, por mais difíceis que os tempos se tornassem. Princesa Ana, após as tristes e chocantes notícias sobre o rei Carlos, o ambiente no castelo de Balmoral mudou. A preocupação pairava no ar e as pessoas perguntavam-se o que aconteceria a seguir. Mas, apesar de tudo, a princesa Ana manteve-se calma. Ela era a mão firme de que a sua família precisava. Durante anos, Ana foi chamada a espinha dorsal da família real, desde os 18 anos que assumiu mais funções oficiais do que qualquer outra pessoa. Enquanto alguns membros da realeza aproveitavam os holofotes ou evitavam assuntos difíceis, Ana concentrava-se no seu trabalho. Ela construiu uma reputação como alguém com quem se pode sempre contar. Dizia o que pensava, seguia o seu próprio caminho e não se importava com regras tolas. A princesa Ana sabe como equilibrar as tradições antigas com a sua própria forma de fazer as coisas. Ela respeita os costumes reais, mas também faz escolhas para a sua própria felicidade. Há muito tempo, tomou a corajosa decisão de não dar títulos reais aos seus filhos, acreditando que o amor e a família eram mais importantes do que os títulos. Era ousado e mostrava o quanto ela valorizava a família acima da formalidade. Mesmo sendo uma figura pública famosa, Anne mantém os pés assentes na terra.
As pessoas viram-na a reparar cercas na sua quinta ou a conduzir para eventos. Ao contrário de outros na sua posição, ela escolhe coisas simples em vez de grandes demonstrações. Até faz o seu próprio cabelo e maquilhagem para grandes ocasiões. Um pequeno pormenor, mas que mostra o quão independente é. Com o tempo, as pessoas deixaram de esperar que a princesa Ana fosse glamourosa. Em vez disso, admiravam a sua força. Ela nunca chamou a atenção, mas apoiou discretamente inúmeras instituições de caridade e causas. Preocupa-se profundamente com o bem-estar das crianças e ajuda grupos como a Wet Wheels Foundation, que dá às pessoas com deficiência a oportunidade de desfrutar da vela. Anne escolhe causas que são importantes para ela, e não aquelas que seriam notícia. Até o seu estilo conta sua história. Anne adora roupas intemporais, casacas de tweed, fatos feitos à medida e peças favoritas bem usadas. Usa frequentemente roupas que possui há anos, provando que valoriza as memórias e os significados mais do que as tendências. Certa vez, usou o mesmo vestido florido em 2 casamentos, com décadas de diferença. Isto é só Anne, prática, atenciosa e um pouco rebelde à sua maneira discreta. O seu amor pelos cavalos e pelo campo transparece em tudo o que faz. Encontrá-la a usar sapatos confortáveis, casacos feitos para longas caminhadas e joias simples, mas ela acrescenta sempre um toque de elegância, seja um broche especial ou um chapéu modesto, honrando as tradições que ela preza. Após o anúncio do rei, a princesa Ana reuniu seus conselheiros. Ela falou claramente sobre honrar o passado, mas também sobre seguir em frente com uma mente aberta e novas ideias. Ela lembrou a todos que a história nos ensina lições valiosas, mas o futuro é igualmente importante. Os velhos costumes, apenas para abrir espaço à mudança. Por que razão o rei Carlos escolheu este caminho? No mundo real, toda a decisão importa. Não se trata apenas de regras, é sobre história, família e futuro. Por isso, quando o rei Carlos fez o seu último pedido inesperado, as pessoas de todo o lado ficaram curiosas. Por que é que um rei tão leal às antigas tradições escolheria, de repente, um caminho tão ousado e surpreendente? Durante anos, o rei Carlos seguiu os costumes reais. Respeitava os costumes transmitidos de geração em geração. Mas, no fundo, há quem acredite que não tinha medo de perder o poder. O que realmente o preocupava era a ideia de que a monarquia pudesse envelhecer demasiado e distanciar-se demasiado das pessoas a quem servia. O mundo fora dos muros daquele palácio estava a mudar rapidamente. Novas ideias, novos valores e um desejo crescente por uma família real que parecesse mais próxima, mais acolhedora e mais moderna. Em Balmoral, no silêncio dos seus últimos dias, acredita-se que o rei Carlos viu algo claramente. Se a monarquia não mudasse, poderia desaparecer lentamente. Algumas pessoas dizem que a sua decisão foi cheia de esperança. Na princesa Catarina, viu qualidades que poderiam dar uma nova vida à coroa. A sua gentileza, natureza calma e fácil ligação com as pessoas faziam-na destacar-se. Talvez ela pudesse encontrar uma forma de manter as velhas tradições e, ao mesmo tempo, acolher o novo mundo à sua volta. Outros acreditam que foi o amor que guiou a sua mão. Amor pelo seu país, sim, mas também pela sua família. Talvez Carlos quisesse aliviar o peso da coroa, escolhendo um coração mais jovem e mais gentil para a carregar. Talvez fosse a sua forma discreta de curar antigas feridas familiares, oferecendo um novo começo após anos de rivalidades silenciosas e mal-entendidos. Para a rainha Camila, o momento foi agridoce. Ela passou anos a conquistar o público discretamente, apoiando Charles nos momentos mais difíceis. Esta decisão pareceu, de certa forma, um passo atrás. Mas Camila lidou com isso com elegância. Ela compreendeu que, por vezes, para que algo novo cresça, algo antigo precisa de ser abandonado. E embora doesse, ela escolheu a dignidade em vez da decepção. O feito foi consumado, e agora é tempo de mudar. Como é que a monarquia lidaria com a pressão desta declaração? Vamos mergulhar nisso. Um novo amanhecer para a monarquia. À medida que o sol nascia lentamente sobre as ilhas britânicas, não era apenas o início de mais um dia. Parecia o início de algo novo. Um novo capítulo para a família real, moldado pelo surpreendente desejo final do rei Carlos. Dentro das grandes muralhas de Balmoral e do Palácio de Buckingham, conversas pesadas enchiam as salas. Havia tristeza, confusão e grandes decisões à espera de serem tomadas. A princesa Ana, sempre conhecida como a pessoa estável da família, viu-se no centro de tudo. Ela conversou durante horas com conselheiros, advogados e familiares, tentando equilibrar os velhos hábitos com as necessidades do futuro. O caminho que tinha pela frente não era simples.
Cada escolha deixaria uma marca na história real, e o peso disso era sentido por todos naquelas salas. Lá fora, as pessoas esperavam para ver o que aconteceria a seguir. Muitos falaram sobre o efeito Kate, o calor, a bondade e a graciosidade natural que a princesa Catherine trazia a cada momento. Ela tinha uma forma especial de fazer as pessoas sentirem-se vistas e valorizadas. Não importava quem fossem. Ao longo dos anos, ela conquistou um profundo amor do público e agora, com a bênção do rei Carlos, era a sua hora de brilhar ainda mais, ajudando a moldar uma família real moderna. Ao lado dela estava o príncipe William, preparando-se silenciosamente para o que estava para vir. Sabia o quanto era importante respeitar a história da monarquia e, ao mesmo tempo, torná-la mais aberta e próxima do povo. Juntos, William e Catherine prometeram levar a família real em frente com corações bondosos, espíritos esperançosos e a crença de que a mudança poderia ser bela. Foi o início de uma viagem delicada, cheia de esperança e preocupação. Mas naquelas primeiras horas da manhã, com o sol a lançar uma luz suave sobre os velhos muros do castelo, havia uma coragem silenciosa no ar. Uma crença de que mesmo em tempos de perda e incerteza, o amor, a bondade e os corações firmes podiam mostrar o caminho. O legado do rei Carlos, no Castelo de Balmoral. Enquanto luzes suaves piscavam em corredores longos e silenciosos, uma história de tristeza e esperança desenrolava-se. A saúde do rei Carlos estava a deteriorar-se, e os seus últimos desejos provocaram lágrimas e mudanças importantes. Para Ana e a rainha Camila, foi uma época cheia de pesar e de grandes responsabilidades. Um rosto demonstrava uma força silenciosa, a outro, uma tristeza gentil. Ambos compreenderam que o caminho a seguir seria difícil, moldado por velhas tradições, mas a precisar de encontrar espaço para algo novo. Os momentos finais do rei Carlos foram importantes, não só para os que lhe eram mais próximos, mas para todo o país. O seu reinado seria recordado não só pela coroa que usou, mas pelas escolhas corajosas que fez antes de se despedir. A família real estava agora numa encruzilhada, solicitada a honrar o passado enquanto entrava num mundo que mudava mais depressa do que nunca. Quando a primeira luz da manhã tocou as colinas da Escócia, isso não marcou apenas um novo dia, mas também um novo capítulo para a monarquia. Mas muito antes de se tornar rei, Carlos já tinha deixado a sua marca de outra forma. Em 1976, com uns modestos 7.500 euros dos seus dias na Marinha, criou The Prince's Trust. O que começou como uma pequena instituição de solidariedade cresceu e tornou-se uma rede de organizações que mudam vidas em todo o Reino Unido e além. Passou a criar mais 16 instituições de solidariedade, cada uma delas muito próxima do seu coração, ajudando os jovens a encontrar emprego, apoiando as pessoas com deficiência, protegendo o ambiente e defendendo o que era certo. O seu trabalho nem sempre foi fácil. Manifestou-se contra a crueldade e a injustiça, mesmo quando isso deixava os outros desconfortáveis. Na Romênia, sob um líder severo, Carlos foi uma das poucas figuras públicas que ousou defender os direitos humanos. Apoiou órfãos através da Fundação Fara e garantiu que as suas instituições de caridade chegassem a pessoas necessitadas, não só na Grã-Bretanha, mas também em locais como o Canadá e a Austrália. Quando se tornou rei, Carlos levou consigo esses valores. Sonhava com uma monarquia que honrasse a sua história, mas que abrisse os braços para o futuro. Os seus últimos desejos refletiam isso mesmo. Não apenas sobre títulos e posições, mas sobre esperança, coragem e mudança. Foi uma mensagem para a sua família. Segurem o que importa, mas sejam corajosos o suficiente para deixar ir o que já não serve. Para a princesa Ana e a rainha Camila, este foi um momento delicado e difícil. Juntos, carregaram a dor e o dever, sabendo que as escolhas que fizeram agora iriam moldar a família real durante os anos seguintes. A monarquia, construída sobre séculos de tradição, precisava de encontrar uma forma de se manter forte e significativa num mundo moderno. À medida que o sol nascia e a luz enchia os antigos aposentos de Balmoral, tornou-se claro que o legado do rei Carlos não iria desaparecer. As suas boas obras, a sua bondade e as suas decisões ousadas viveriam, não apenas nos livros de história, mas nos corações e nas mãos daqueles que continuaram a sua missão.